Assassinato. Qual é a punição que a Bíblia dá para este pecado e qual é o motivo de ser esta punição em específico? Neste vídeo eu busco responder a essas perguntas. Então, para começar, eu gostaria de ir para Eclesiastes capítulo 8. Vamos para Eclesiastes capítulo 8, que fica depois de Salmos e depois de Provérbios. O que é assassinato? Assassinato é um pecado, não somente um pecado, mas também um crime, tanto um crime que a Bíblia caracteriza como algo merecedor de punição governamental, quanto o próprio mundo atual. A gente vê que, assim, eu pessoalmente não sei de nenhum país que não tem nenhum tipo de punição relacionado com a pessoa que derramar o sangue de outra. Porém, é interessante notar que a punição varia de local para local. A gente tem pena de morte nos Estados Unidos, dependendo do estado, dependendo da situação. E no Brasil, por exemplo, a gente não tem pena de morte para nenhum tipo de crime. Então, se a gente for parar para olhar, assassinato quer dizer de fato quando uma pessoa planeja, quando uma pessoa ela calcula o ato de matar a outra. Então foi algo que foi premeditado, não foi algo que aconteceu acidentalmente, não foi algo que aconteceu no calor do momento, não foi um assassinato que a pessoa pegou e os dois estavam brigando, um com o outro, de repente começaram a brigar, um empurrou o outro caiu e se machucou. E morreu nesse processo, bateu a cabeça e morreu. Não foi algo que, uma pessoa estava andando na rua, sozinha, de noite, aí chegou outro e tentou estuprar ele, tentou matar ele, ele pegou e se defendeu, e nesse processo de se defender e de lutar, matou o outro. Isso é uma situação de autodefesa. Então, assassinato é diferente de algo que aconteceu no calor do momento, de quando uma pessoa tira a vida da outra por um acidente de trabalho, vamos supor, um está operando um trator, aí ele não vê que outro funcionário está próximo do trator e ele passa por cima da pessoa, ou o trator começa a andar sozinho e passa por cima da outra pessoa, um acidente de trabalho. Então, de fato, ele tem culpa, a pessoa que estava operando o trator tem culpa do sangue desse trabalhador ter sido derramado? Sim. Agora, ele planejou isso? Não. Então isso é diferente de assassinato. Ele tem culpa, mas é diferente de assassinato. Quando uma pessoa está se defendendo de outra, ou alguém invadiu a casa dela de noite, o pai de família vai defender sua família e acaba matando esse invasor, isso é assassinato? De nenhuma forma. Isso é autodefesa. Ele nem tem culpa. Não, você matou, ele não merecia morrer. Ele merecia morrer sim. Então, autodefesa não é assassinato. E também não é assassinato quando a gente tem dois soldados, vamos supor agora, a gente tem o pessoal da Rússia e o pessoal da Ucrânia. Chega um soldado russo em direção ao seu esquadrão, pega o soldado ucraniano e mata esse soldado russo que estava com uma arma apontada para eles, que buscava matá-los. Isso é assassinato? Também não. Isso se enquadra em autodefesa. É claro, a gente está falando de guerra, então guerra nem sempre vai ser autodefesa. A gente vai ter situações onde as pessoas vão matar as outras injustamente, vão derramar sangue inocente, vão matar civis. Mas, em geral, se a gente está falando, olha, uma pessoa lutando com espada contra a outra, as duas nações estão em guerra, se a pessoa não eliminar a outra, ela vai ser morta. Então a gente não está falando aqui de assassinato também. Sangue derramado em guerra, em tempos de batalha, é diferente do sangue derramado em tempos de paz. A partir disso, tendo esses conceitos já definidos do que é verdadeiramente assassinato, vamos agora para Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. Porque não se executa rapidamente uma sentença sobre a má obra, então o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. A Bíblia ensina que, por conta da falta de julgamento efetivo, de julgamento merecido para certo pecado, de um punimento rápido também, então não adianta você punir corretamente o pecado, mas levou anos para fazer isso, levou uma grande quantidade de tempo para fazer isso. Por conta da falta dessa justiça efetiva e rápida, os pecados se multiplicam. Por conta da falta de punição adequada para assassinatos, os assassinatos aumentam, os assassinatos crescem. Por conta da falta de punição para estupro, os estupros aumentam. Por conta da falta de punição em geral, as injustiças aumentam, o pecado aumenta. E a gente pode ir agora para Gênesis capítulo 9, onde a gente vai ver qual é a punição bíblica, ok? O que a Bíblia vai ensinar pela primeira vez mencionada, a punição para assassinato. Gênesis capítulo 9. Indo aqui para um momento logo após o dilúvio estar se encerrando. Então Noé aqui saindo da arca, indo para Gênesis capítulo 9, no versículo... Gênesis capítulo 9, versículo 5. E certamente vosso sangue das vossas vidas eu requerirei, da mão de todo animal requerirei, e da mão do homem,
e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. O que a Bíblia está ensinando aqui? Que independente se foi um animal, se foi um jacaré, um tigre, um rinoceronte, um elefante, um macaco, um gorila, seja que animal for, ou um ser humano que derramou o sangue de um homem, pelo homem o sangue dele deve ser derramado. Por quê? Por que essa questão? Ah, não, se você matar uma pessoa que cometeu assassinato, você vai aumentar o número de assassinos no mundo, vai continuar igual, você vai aumentar a violência, já foi feita aquela violência, para que aumentar? Não, meu amigo. Quando você pune alguém com pena de morte, merecedor de pena de morte, quando é executada a justiça, os pecados não aumentam, as injustiças não aumentam. Mas agora quando você deixa de executar a pena de morte, aí sim que os crimes vão aumentar. Aí sim que a violência vai aumentar. Aí sim que o número de assassinatos vai explodir e aumentar. Até porque você executar um assassino, merecedor de pena de morte, não é assassinato. O assassinato é quando é algo premeditado, quando uma pessoa que não é merecedora, uma pessoa inocente, morre, é morta, é violentada de formas horríveis. Então, isso que é verdadeiro assassinato. A pessoa é pega emboscada e é destruída, ok? E é morta. Isso é, de fato, assassinato. E se a gente ir para Gênesis, capítulo 4, a gente vai ter a primeira história envolvendo assassinato. Que é quem? Caim e Abel. Caim matou Abel. Então, Gênesis, capítulo 4, indo aqui para o versículo 8, Caim, ele sentia muita inveja de Abel. Abel era um filho de Deus. Abel era um homem santo, um homem justo, uma pessoa que buscava agradar a Deus, uma pessoa que não somente acreditava, mas que buscava viver uma vida cristã. Ao contrário, Caim era uma pessoa que não buscava viver uma vida cristã, era uma pessoa que não acreditava em Deus, ele buscava a própria justiça. Caim é usado como exemplo de um falso profeta. A Bíblia diz que ele é filho do maligno, ou seja, ele é um filho de Belial. Ele se tornou um reprovado com o tempo, ok? E Caim estava muito irado com Abel. E o que aconteceu? Vamos aqui para o versículo 8. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. E o Senhor disse a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E ele disse, o que tu fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Quando sangue inocente é derramado, a Bíblia diz que espiritualmente o sangue daquela pessoa, a vida daquela pessoa tirada, clama a Deus, grita a Deus da terra. Isso é algo que mancha aquela casa, é algo que mancha aquela terra, aquela cidade, aquele estado, aquela região, aquela nação. É algo que literalmente mancha, ok? Esse local. Qualquer pessoa que já pegou e estava carregando algum tipo de carne do açougue para levar para casa e já manchou alguma roupa ou qualquer tipo de tecido com sangue, sabe o quanto que é difícil de tirar. Agora imagine isso no sentido espiritual. O sangue que vai para a terra é algo que não vai sair com a limpeza, que não vai sair com a prisão do assassino. Ah, não, manda ele para a prisão. Ah, não, ele paga uma dívida para a família e está tudo quitado, está tudo resolvido. Não. A única maneira de quitar essa dívida é com o sangue da pessoa que tirou a vida dela sendo derramado também. É a maneira de quitar espiritualmente essa dívida que aquela nação, que aquela região, que aquela terra, que aquela cidade está para com Deus. E se a gente olhar aqui e continuar lendo essa história, a gente vê que Deus coloca essa maldição em Caim, e Caim, ele fica com medo dele ser morto. A gente vai aqui para o versículo 14. Eis que tu me expulsa neste dia da face da terra, e de tua face eu estarei escondido, e serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse, portanto, todo aquele que matar Caim, a vingança será tomada sobre ele 7 vezes. E o Senhor fixou uma marca sobre Caim, para que qualquer que o achasse não matasse. Então aqui, neste momento, eu acredito que Caim ainda não era um reprovado, ainda não era um filho de Belial, ao ponto que Deus mostrou misericórdia para com ele. Deus é longânimo, Deus, ele perdoa, Deus é bom, ele não quer nos destruir, ele quer nos abençoar, ele nos dá chances. Ao ponto de que, até aqui, a pena de morte não tinha sido estipulada, não tinha sido colocada, não tinha sido ordenada por Deus. Eu li lá que a primeira menção é em Gênesis capítulo 9, aqui é Gênesis capítulo 4. Deus deu uma chance para a humanidade de viver sem a pena de morte, sem essa punição de ser tirada da vida.
Mas o que aconteceu? A humanidade aumentou a sua violência. A humanidade falhou para com Deus. A humanidade aumentou os seus pecados. Ao ponto que, se a gente for para Gênesis capítulo 6, indo aqui para o versículo 5, a gente vai ver o quê? E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Seguindo aqui para o versículo 12. E Deus olhou para a terra, e eis que ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Versículo 13. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por meio deles. E eis que eu os destruirei com a terra. Então o motivo do dilúvio foi o quê? A terra estava cheia de violência. A terra estava cheia de maldade. Estava cheia de coisas vis. Então, a gente não teve essa punição de pena de morte logo desde o início. Deus deu essa chance para a humanidade. E a humanidade provou que, olha, não dá conta de manter a paz sem a pena de morte, sem as devidas punições para os determinados pecados. Ok? Então, só para reforçar aqui mais uma vez, vamos para Êxodo capítulo 21. Ah, não, mas pena de morte é Antigo Testamento. Eu recomendo você a ver o vídeo falando sobre pena de morte na Bíblia que eu fiz, onde eu li em Romanos, o livro do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo fala sobre a pena de morte. Ou a gente pode ir para o momento onde Jesus pega e repreende os fariseus por não estarem executando a pena de morte sobre quem amaldiçoar o pai ou sua mãe. E também, se a gente for para olhar, Gênesis capítulo 9 não é Antigo Testamento. Ok? Então, o Antigo Testamento aconteceu só depois que Moisés e o povo, os descendentes de Israel, que ainda não eram especificamente, vamos dizer assim, uma nação com o território, saiu do Egito. Foi a partir daí que o Antigo Testamento começou. Então, Noé não fazia parte do Antigo Testamento. Nem Abraão, ok? Nem Adão e Eva não faziam parte do Antigo Testamento. Então, vamos aqui para Êxodo, capítulo 21, indo para o versículo 12. Aquele que ferir a um homem e ele morrer, certamente será morto. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Aquele que ferir um homem e ele morrer, certamente será morto. A pena é a pena de morte. Não vai pagar uma dívida, não vai para a cadeia. Não, a punição correta é a pena de morte. Porém, assassinato é diferente de uma pessoa que tira a vida da outra sem intenção, por um acidente, que foi o que o versículo 13 fala. Ele não estava em emboscada. Deus o entregou em sua mão. Em que sentido? Deus permitiu que essa pessoa morresse nessa situação. Ah, tem dois trabalhadores numa construção. Um pega e joga um saco de cimento para o chão. Foi negligente, jogou, não olhou se tinha alguém ali. E de repente uma pessoa passa. E o saco de cimento acaba matando essa pessoa. Isso não foi algo que foi planejado. Nossa, eu estou vendo essa pessoa, vai, me ajuda aqui a jogar esse saco de cimento. Não foi algo que às vezes aconteceu por um acidente. Claro, negligência, mas ainda assim não foi planejado. Então isso é outra punição. Isso é outra situação que eu vou tratar em outro vídeo, que é a cidade de refúgio. Um minutinho. Ok? Para concluir aqui agora, versículo 14. Mas, se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo, para matá-lo à traição, afastá-los-ás do meu altar, para que morra. Quantos casos na nossa sociedade dos dias de hoje e no nosso passado também, aqui no Brasil, nos Estados Unidos e por todo mundo, a gente não tem de pessoas que, por conta que não foram punidos com a pena de morte, foram lá e mataram mais pessoas. Então antes eles tinham matado uma vida, aí saíram da prisão, mataram mais 2, mataram mais 3, mais 5, especialmente se a gente está falando de psicopatas, de reprovados, de pessoas com a consciência cauterizada, que não tem afeto natural. Então essas pessoas não vão mudar, elas não vão melhorar, elas só vão aumentar os assassinatos. E Joabe é um grande exemplo disso, que eu vou tratar em outro vídeo por conta do tempo aqui também, que já está indo para o limite. Então, irmãos e irmãs, espero que tenha ficado claro como que a Bíblia diz que a pena de assassinato é qual? Morte. A pessoa calculou, a pessoa premeditou, a única maneira disso ser quitado, da justiça ser feita e de se prevenir que isso aconteça continuamente é com a pena de morte. Então, espero que vocês todos tenham entendido. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Que Deus abençoe vocês e até mais.